Você está ouvindo Vox Populi Social. Queridos amigos da FM Catedral, de volta aqui no nosso programa Vox Populi Social, voltado para a saúde, a pastoral, nossas pastorais ligadas à saúde. Eu trouxe aqui, Padre Aníbal, uma frase do Dom Luciano Mendes de Almeida, que de saudosa memória, bispo de Mariana, presidente da CNBB, e que lá na frente, com a graça de Deus, será também um outro santo carioca para interceder por nós. Ele deixou ele sempre colocava sua frase: em que posso ajudar, em que posso servir. Sempre uma marca muito de Dom Luciano. Ele tem uma frase que diz assim: optar pelos pobres é optar pela dignidade da pessoa humana, não pela sua fortuna, nem pelos seus bens, nem pela sua influência, mas por aquilo que ela é. E assim, optar pelos pobres, no fundo, é encontrar a grandeza da pessoa humana, embora esquecida e às vezes desfigurada. Então nós tivemos o congresso agora da Pastoral da Saúde em Valença, na Diocese de Valença. Tivemos também, além do Dom Nelson, tivemos a presença de Dom Luiz Antônio, auxiliar de Niterói. Ele falou sobre mistanásia, que é a morte precoce, a morte evitável. E a realidade de miséria e aquela antes da hora, a morte antes da hora, né? Então, viver e morrer com dignidade. E ele tocou nesses assuntos, e eu gostaria que o senhor falasse também nessas questões tão angustiantes da saúde pública, que muitas vezes nós não encontramos condições dignas para o nosso povo no atendimento da saúde pública. É o senhor que tem muita experiência nesse setor. O senhor toca em um assunto extremamente importante, e que talvez a nossa sensibilidade, de um modo geral, ela não seja adequada para avaliar. Se eu perguntar qual é a grande causa de morte, a resposta mais provável é que me falarão que é câncer, que é isto, que é aquilo, quando na realidade a maior causa de morte no mundo é fome. É fome, não é? Se eu olhar, por exemplo, aqui na América Latina, Venezuela, se eu olhar os países em guerra na África, na Ásia, é fome. Do ponto de vista histórico, no século XX, se eu olhar, por exemplo, na Rússia, foram milhões de pessoas que morreram de fome. Se eu for olhar no final do século XIX, no início do século XX, na Alemanha, na Itália, era fome. Muitos dos nossos imigrantes vieram para a América do Sul, América do Norte, movidos pela fome. Eu digo fome, mas fome como um paradigma de pobreza e de exclusão. Eu, por várias razões, o senhor sabe, eu viajo continuamente, né, pelo país inteiro. E eu encontro situações de uma precariedade, de uma falta de tudo, e que a gente não gosta de enxergar. A gente tem, por exemplo, mesmo os grandes programas de saúde do país, eles privilegiam aquilo que é economicamente de grande valor. Se eu pensar no programa de doenças raras, onde nós temos remédios que custam por paciente 2 milhões, 2 milhões e meio por ano. Se eu pensar nos nossos programas mesmo de câncer, em que os remédios são 300, 400, 500 mil reais, tratamentos que facilmente ultrapassam 1 milhão. Para estas coisas nós somos sensíveis e nós queremos ajuda. Mas para aquela pessoa que morre das coisas comuns, que morre de fome, de desemprego, de moradia sem um mínimo de condições de higiene, parece que a gente não enxerga isto. Quando nós, o senhor e eu, que andamos pelas comunidades, desde que éramos jovens, não é? Quando nós entramos em nossas comunidades, onde uma casa inteira, às vezes, não tem mais do que 2 por 2, 2 por 3 metros, sem uma janela, com água correndo pelo chão, esgoto, não é? Tudo embolorado,
E esta é a casa dessas pessoas. Então me pergunto, como é que eu posso pensar em dignidade humana enquanto alguém não tiver dignidade? E a nossa sociedade, eu acho que ela olha com muita naturalidade a pobreza, a miséria, como se fossem coisas que eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que é muito difícil mesmo eu me sentir, porque dá uma grande sensação de ser incapaz de resolver, sensação da impotência. Eu não posso resolver isto. Certamente não podemos resolver todas essas coisas, mas cada vez que eu resolvo uma pequenina coisa, eu estou salvando a humanidade. Eu acho que quando o senhor fala em Dom Luciano, era um homem que eu conheci antes de ser bispo, como bispo auxiliar em São Paulo, um homem com uma formação intelectual esmeradíssima, um homem de uma inteligência ímpar, com grande atividade na igreja em todos os sentidos, mas que sempre encontrava tempo à noite para sair de sua casa e atender, acolher o pobrezinho da rua, aquele mendigo que ele conhecia, não é? Era um homem sensível. Nós não vamos resolver a pobreza do mundo, mas nós resolveremos a dignidade do mundo, da humanidade, a hora em que a gente compreender que cada pequeno gesto que eu realizo, ele é um gesto salvador, redentor. Eu tenho que crer nisto. Eu tenho que crer, eu vou expandir um pouco o pensamento. Eu celebro em pequenas comunidades por aí, não é? Mas quando eu tenho uma comunidade onde tem 10, 15 pessoas, 5 pessoas, eu vou celebrar a Eucaristia. Para mim é muito claro que naquele momento, ali é o centro do mundo, porque o Senhor Jesus se faz presente. Maravilha. Onde eu estiver. Não é? Eu não preciso ter uma liturgia solene, mas o Senhor Jesus presente no sacramento, ele transforma aquele lugar, por mais simples e pobre, o centro do mundo. Quando algum de nós vai ao encontro do irmão com misericórdia, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, aquilo é o centro do mundo. E aquilo resgata a dignidade. Então eu não posso deixar de acreditar nos pequenos gestos, os mínimos gestos, desde que eles tenham a essência da natureza de Deus, que é o amor. Quando o senhor me lembra essa figura tão querida de Dom Luciano Mendes de Almeida, o que me vem sempre à memória é a sua capacidade de, com uma imensa discrição, né, de ir ao encontro do pequeno. Se eu falo mistanásia, eu estou exatamente recordando que as pessoas morrem e sofrem muito mais por não terem o mínimo acolhimento do que de grandes doenças. Verdade. Né? Então, por isso que uma comunidade solidária, ela é capaz de realizar a obra salvífica, que é a obra que traz a cada pessoa a dignidade de filho de Deus, de ser acolhido, de ser parte do corpo místico do Cristo Jesus, da igreja, e ele saber disto, saber que está sendo amado, que está sendo procurado. Então, a gente tem um poder de comunidade, um poder de cristãos imenso. Quer dizer, esse toque. E eu crer profundamente que quando eu celebro a Eucaristia, ali é o centro do mundo. Quando eu celebro o ato do amor, ali é o centro. Deus está presente, é o centro do universo. Que beleza. E é com muita satisfação mesmo que eu quero agradecer, Padre Aníbal, pela sua mensagem, que nós precisamos depois parar para refletir todas essas palavras tão ricas e que serve tanto para crescermos como seguidores de Cristo e deixar essa mensagem de esperança também no final do nosso programa. Agradecemos de coração sua sabedoria, sua dedicação e como o Senhor abre caminhos. Nós precisamos muito do Senhor também para trazer essas luzes para nós, que estamos nesse início também de pensar em crescer mais nesse trabalho social.
São as últimas palavras, Padre Aníbal. Um abraço muito carinhoso para o senhor. Primeiro, eu agradeço imensamente a sua generosa acolhida. Mas, como uma última mensagem, eu diria que sempre vale a pena de ir ao encontro do irmão. E quando eu encontro com o outro, quando eu partilho a intimidade, a esperança, a alegria, a tristeza, não é? Deus se faz presente. Tá? E é um momento fantástico e que Deus sempre está à distância de nossa presença e de nossa mão. Deus os abençoe e lhes permita a graça de encontrar o Senhor Jesus em cada irmão, particularmente no mais excluído, mais vulnerável e mais fraco. Obrigado, Padre Aníbal. Obrigado, Lúcio. Deixamos um abraço para todos.